Olá, crianças, bom dia, bom dia. Vamos agora para a nossa aula de português. Peguem aí, por favor, o módulo 3. Pegaram o módulo 3? E vocês irão abrir no conteúdo de português, na página 44. Onde nós iremos estudar da página 44 até a página 47, certo? Da página 44, gente, vai ser a continuação do conteúdo sobre o estudo dos sons do S, que é o estudo da língua, os sons do S, né? Então, nós vamos continuar o conteúdo, onde nós vamos realizar a atividade da página 44, atividade da página 45. Na página 46, nós iremos fazer leitura, ok? Então, vamos lá, pegar um livro? Então, vamos fazer a primeira questão. Complete as palavras das placas no labirinto abaixo com S e SS. Você vai completar as palavras do quadro, as palavras aí do labirinto. Vocês podem ver que aí é um labirinto, ó, um labirinto, e você irá completar todas essas palavrinhas aqui ou com a letra S ou com a letra SS, ou o S sozinho, ou o S ou SS. Lembrando que nós escrevemos o S sozinho no início de palavra, como na palavra sapo. Lembrando também que existe o S sozinho quando ele estiver entre vogais. A tia vai colocar aqui o nome dela, Késia. Quando ele vem entre duas vogais, de um lado tem uma vogal, do outro lado tem outra vogal e o S fica no meio, ele vai ter som de Z. Quando é só um S, ele vai ter som de Z, como na palavrinha Késia. E a outra, quando é que eu vou usar o SS? Nós encontramos também o SS entre duas vogais e no meio da palavra, como na palavra osso. Se a tia tirar o S, vai ficar osso, e a palavra não é osso, é osso, entenderam? E aí você vai completar essas palavrinhas aí do labirinto com S ou com SS. Onde for necessário colocar só um S, você coloca. Onde for necessário colocar dois S, você coloca. Mas para isso, você terá que ler a palavra, certo? Para você colocar o S correto. Vamos para a primeira palavrinha. Como é que ficou a primeira palavrinha? Professor. Professor é com S ou é com dois S? Com dois S vai ficar professor. Se eu colocar só um, vai ficar professor. Professor, não é professor, é professor. A próxima palavra é fantasia. Fantasia você vai completar com um S. Fantasia com um S. A próxima palavra temos mesa. Um S. Carrossel. Dois S's. Desenho, um S. Vamos para a palavra música, um S. Passado, dois S's. Parafuso, um S. Casaco, um S. Dinossauro, dois S's. E aí você completou todas as palavras que ficaram: professor, fantasia, mesa, carrossel, dinossauro, música, passado, parafuso, passeio, presente, casaco e
dinossauro. Pinte as escadas para levar o príncipe até a princesa. Agora você vai pintar as escadas levando o príncipe até a princesa. O caminho correto possui apenas SS. A tia, eu vou pintar todas as escadas. Uma dica para você pintar correto: você vai pintar as escadas onde vai marcar o caminho somente com palavras com SS. Então vamos lá. Você vai pintar, vamos lá, professor, carrossel, passado. Ó, você vai pintar a escada que está embaixo da palavra professor, a escada que está embaixo da palavra carrossel, a escada que está embaixo da palavra passado, da palavra passeio, da palavra dinossauro. E aqui você chegou, certo? Página 45. Na página 45 você vai pintar as imagens de acordo com a legenda. As palavras que se iniciam com S, você vai pintar de azul. As palavras que têm o S com som de Z, você vai pintar de lilás. As palavras não, as imagens. E as imagens que tem SS, você vai pintar de laranja. Voltando aqui. As imagens que se iniciam com a letra S, pinta de azul. As imagens que tem o S com som de Z, pinta de lilás. E as imagens que são escritas com SS, você pinta de laranja. Aí como foi que ficou? Compreenderam? Então vamos lá, como foi que ficou? Sino, você vai pintar de azul, S no início. Girassol, girassol se escreve com 2 S. Você vai pintar de laranja. Aí nós temos um vaso, vaso você vai pintar de lilás ou roxo. Aí nós temos um sapato, S no início, você vai pintar de azul. Tesoura, S com som de Z, você pinta de lilás. Bússola, SS, você pinta de laranja. Camisa, S com som de Z, você pinta de lilás. E travesseiro, SS, você vai pintar de laranja. Aí ficou azul, laranja, roxo, lilás, azul. Lilás, laranja, lilás e laranja. Certo? Agora vamos para a terceira questão. Na terceira questão, você irá reescrever as frases, utilizando os nomes das imagens. Quais são as imagens que tem aí? Nós temos um sorvete, nós temos um pêssego e nós temos uma televisão. Sorvete, pêssego e televisão. Aí tem assim, meu preferido é de morango. Como é que vai ficar essa frase? Você vai reescrever. Início de frase começa com letra maiúscula. Então vai ficar aqui, o que é que meu preferido é de morango? Meu televisão, meu pêssego ou meu sorvete? Isso mesmo, meu sorvete preferido é de morango. É de morango. Assim ficou a primeira frase. Você
colocou o nome das imagens. Ficou assim: meu sorvete preferido é de morango. A outra frase: assisti a um programa muito legal na pêssego ou na televisão? Na televisão. Aí você vai reescrever: assisti a um programa muito legal na televisão. E a letra C diz o seguinte: colhi um quê? Um pêssego delicioso no sítio do vovô. A frase vai ficar dessa forma: colhi um pêssego delicioso no sítio do vovô. Lembrando que frases se iniciam com letra maiúscula. E no final de todas essas frases aí, são frases afirmativas. Está afirmando o que você está dizendo. Você vai colocar o ponto final, certo? Página 46. Na página 46, nós temos uma nova leitura. Em sua entrevista, Antônio Prado explica que escreveu um livro para criar histórias que ocorreram após Felizes para Sempre, dos contos de fada. Leia o conto a seguir, que também fala sobre escrever histórias. O lápis surdo. Quem é que terá tido a triste ideia de pôr os animais a falar nas histórias para criança? Não sei. Escreveu a máquina de escrever. O lápis fez como se não tivesse ouvido a pergunta, mas a máquina de escrever não tinha papas nas teclas. Esse lápis é mudo? É surdo que nem uma porta. A porta não gostou do que ouviu. Encacarou-se toda, rangendo os gozos quando podia. As portas não são surdas, porque é que dizem sempre surdos que nem uma porta. É mesmo uma ideia sem pé nem cabeça. Essa frase fez a ideia explodir. Eu não tenho pé nem tenho cabeça, nem nunca vi nenhuma ideia com pé ou cabeça. Pé e cabeça é coisa que nós não precisamos. E, por entre toda aquela algazarra de tantos fala barato, o lápis surdo ao diz que diz, continuava correndo mudo pela folha de um papel, correndo o mundo por ela afora, cobrindo ela de palavras, beijos, palavras. Agora vamos aqui para o vocabulário. O que quer dizer falar barato? Falatório. Gozos, dobradiças. Rangendo, fazendo barulho. Certo? E aqui vamos às perguntinhas. Nós temos a questão 1, temos a questão 2 e temos a questão 3. Como é que vocês vão fazer? Você vai escrever no seu caderno a pergunta da questão 1 e irá responder a pergunta da questão 1. Irá pegar a pergunta da questão 2, aí você coloca a segunda questão e copia a pergunta, em seguida você dá a resposta. E a terceira questão, você copia a pergunta e em seguida copia a resposta. A primeira pergunta diz o seguinte: quem são os personagens desse conto? Quem são as pessoas, os personagens, né? Pode ser pessoas, pode ser bichos, pode ser objetos do texto. Vocês sabem que em histórias infantis existem fadas, existem objetos que falam, animais que falam, né? Então, nessa história aí, o lápis surdo. Quem são os personagens dessa história? Quem é que está participando dessa história? Aí você pode colocar o quê?
A tia leu aí bem direitinho e está dizendo claramente quem são as pessoas que estão falando na história. Quem são os personagens que estão participando da história. Que no caso seria a máquina de escrever, não é? Ela não falou? O lápis, né? O lápis, a porta. O lápis, a porta. Você vai escrever a máquina de escrever, o lápis, a porta e a ideia. São esses os personagens da história. O lápis, a máquina de escrever, a porta e a ideia. Qual foi a pergunta que gerou uma discussão entre os personagens? Quando teve aquela discussão entre os personagens que participavam da história, qual foi a pergunta que foi dita no texto? Qual foi? Quem é que terá tido a triste ideia de pôr os animais a falar nas histórias para a criança? Porque lá no início pergunta assim, no início do texto, no primeiro parágrafo diz assim: quem é que terá tido a triste ideia de pôr os animais a falar nas histórias para crianças? Essa é a pergunta que se inicia o texto, em que gerou uma confusão, não é isso? Uma discussão, não foi bem uma confusão, foi uma discussão entre os personagens. Eles discutiram e falaram sobre outras perguntas que costumam ser ditas. E a terceira questão: por que o lápis se fez de surdo? Na terceira questão vai ser a sua opinião. Ao ler o texto, por que você acha que o lápis se fez de surdo? Por que ele fez isso? Porque era ele que escrevia as histórias, porque era dele a ideia, né, que surgia, né? Porque a ideia de dar fala aos animais, por que será? Ou porque ele estava concentrado escrevendo várias coisas? Por que você acha? Tem essas sugestões que eu lhe dei, né? Porque ele era quem escrevia as histórias, então era dele a ideia de dar fala aos animais, porque ele estava concentrado escrevendo uma nova história, enquanto os outros personagens discutiam. Aí a tia deu 3 sugestões do que poderia ser, mas você vai dar a sua própria opinião, tá certo? Fiquem com Deus. Ainda temos a página 47, olha, eu já ia me despedir. Na página 47 nós vamos fazer uma leitura sobre o que eu estudei nesse capítulo. Neste capítulo, lemos uma entrevista e viajamos pelo mundo do conto de fadas. Também aprendemos as escritas de algumas palavras com R e S. Agora vamos relembrar o que estudamos. Sobre a entrevista. A entrevista é um texto que apresenta perguntas e respostas sobre um determinado assunto. Você pode encontrar entrevistas em jornais, em revistas e na internet. Mas também pode ver ou escutar uma entrevista na televisão, no rádio, certo? A letra R tem um som forte quando aparece no início da palavra, como em rato. A letra R tem um som fraco quando aparece entre vogais, como a palavra Cinderela. E o RR tem som forte e aparece entre vogais, como na palavra carruagem. Quando as palavras que possuem RR são divididas em sílaba, cada R fica em uma sílaba, como na palavra carro. A letra S tem um som de S quando aparece no início da palavra, como na palavra sabiá. A letra S tem um som de Z quando ela aparece entre vogais, como na palavra rosa. O SS ele sempre tem um som de S e aparece entre vogais, como na palavra assobiar. E por último nós temos quando as palavras que possuem SS
são divididas, o S fica em uma sílaba e o outro S fica em outra sílaba. Eles se separam, certo? E aqui nós encerramos nossa aula de português. Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês.